Glória a Deus, aleluia, aleluia. Podeis assentar, irmãos, amados irmãos. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um, amém? Eu sinto-me muito honrado de estar com os irmãos nessa noite, novamente. Eu quero agradecer ao pastor Paulo, que Deus o abençoe poderosamente. Quero cumprimentar os amados irmãos, obreiros, pastores, que Deus os abençoe, amém. Porque nessa noite nós vamos receber um pouco mais do que Deus tem para nós, amém? Olhe para o irmão do seu lado e diga assim para ele: você é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores, por quê? Porque o apóstolo João diz que nós já vencemos o mundo, já vencemos o maligno. Se nós estamos aqui nessa noite, porque nós já vencemos o mundo e já vencemos o maligno, para a honra e glória do nosso Senhor, amém? Abre a palavra do Senhor no livro de Romanos, carta aos Romanos, no capítulo 5. Louvado seja o Senhor. Grande unção do Senhor aqui neste lugar, nessa noite. E grandes coisas fará o Senhor novamente por nós. Romanos capítulo 5, a partir do verso 17. Nós estamos falando desde ontem sobre o reino. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Somente esse versículo. Vamos orar. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Espírito Santo de Deus, preside esta noite, este culto, esta palavra. O Senhor tem total liberdade nesta noite. Me submeto à tua direção e ao controle do Senhor. Eu peço que o Senhor venha sobre nós nessa noite com um espírito de sabedoria, revelação e interpretação da sua palavra. Eu entrego nas tuas mãos, ó Pai, os meus 5 pães e os meus 2 peixes, porque na minha mão é insuficiente para alimentar o seu povo, mas nas suas mãos há multiplicação, e nós vamos sair aqui desta noite saciados com a tua palavra, pelo nome de Jesus Cristo, amém. Ontem nós falamos sobre o reino de Deus, o reino dos céus, falamos sobre a realidade interior do reino, sobre a semelhança exterior do reino, e também falamos da manifestação do reino. O reino de Deus é o governo de Deus de eternidade a eternidade. O reino dos céus é quando Jesus iniciou o seu ministério. Ele diz: é chegado a vós o reino dos céus. Então é o reino dos céus, é a igreja juntamente com Cristo, trazendo o governo de Deus na terra, desde o início da igreja até a consumação do milênio. Então eu e você, nós somos reis e sacerdotes. Então eu e você, com o mover do Espírito, nós trazemos o reino de Deus à terra. Ao versículo que nós lemos: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Na manifestação do reino será no milênio, literalmente, quando Cristo vier, ele vai estabelecer o seu reino na terra. Mas aqui a palavra de Deus nos diz que aqueles que recebem a abundância da graça reinarão em vida por Jesus Cristo. Quantos aqui receberam a abundância da graça? Quantos foram agraciados com a salvação? Amém? Então você pode reinar em vida antes da manifestação do reino. Hoje você pode reinar.
Você quer reinar com Cristo, irmãos? Amém? Então aquele que vai literalmente estar reinando com Cristo no milênio, são aqueles que já estão reinando aqui, trazendo o governo de Deus na terra. Apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 5, no verso 1, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Mas na carta aos Coríntios, ele disse o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí ele também diz na carta aos Coríntios, que ele disse assim: eu não pude vos alimentar com um alimento sólido, porque ainda sois criança, e vocês não podem suportar o alimento sólido. Por isso que ele disse: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Mas aos Éfesos, ele diz: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Ele tirou, o apóstolo Paulo, de ser imitado. Por quê? Porque a igreja de Éfeso era uma igreja que já tinha alcançado uma maturidade, de ter uma intimidade, de trazer o reino de Deus na terra. Por isso que ele disse: sede imitadores de Deus, porque vocês já estão maduros. E no livro do Gálatas, capítulo 4, diz assim: em todo tempo que o herdeiro é menino, ele nada difere do escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, ainda precisa de tutores para gerenciar, para administrar as riquezas do Pai. Então, quando nós não alcançamos uma maturidade para reinar, uma maturidade para trazer o reino de Deus à terra, nós ainda precisamos de tutores, nós ainda precisamos de pessoas que nos auxiliam como reinar. Amém? Mas nós somos crescidinhos, glória a Deus. O apóstolo Paulo disse aos Éfesos: sede imitadores de Deus. Então ele nos deu uma autonomia, vamos assim dizer, de olhar para o Pai e fazer conforme o Pai faz. Que na verdade o Filho, Jesus disse, o Filho só faz aquilo que vê o Pai fazer. Nós somos filhos do reino. Amém, irmãos? Então nós vamos nesta noite observar como Deus fez, para que assim na nossa vida nós possamos fazer também. Vamos lá? Está animado, irmãos? Dá um glória a Deus. Animado mesmo, irmãos? Glória a Deus. Eu espero que essa palavra mude sua vida, porque quando Jesus me revelou, mudou a minha maneira de ver as coisas, mudou a minha maneira de como buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Gênesis no capítulo 1. Eu louvo a Deus pelo pastor que deu a saudação. Na hora que ele leu Gênesis 1, o Espírito Santo confirmou no meu coração essa palavra. Então nessa noite nós estamos debaixo da unção do Espírito de Deus. Nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. E onde há Espírito, aí há libertação. Nessa noite nós vamos ser libertos, para que assim nós possamos reinar com Cristo. Vamos lá, amados? Gênesis capítulo 1, no verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi.
E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. Deus é todo poderoso, para que num dizer da sua palavra, as coisas acontecessem num piscar de olhos. Deus é poderoso para isso, amém? O Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para isso. Mas Deus, Ele é um Deus de princípios, um Deus que usa princípios. Então nós, para sermos abençoados, nós temos que andar nos princípios de Deus. Andando nos princípios de Deus, nós agradamos o Pai, e assim Ele abre os céus sobre nós. Deus, sendo um Deus de princípios, Ele tem formas de realizar a sua obra. Veja bem que no início, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não disse: já produza a árvore que dê semente, produza. Não. O que ele usou? A primeira coisa que acontece, veja só, no verso 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A primeira coisa que nós devemos atentar é que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Havia trevas e abismo, algo sem forma e vazio. Meus sonhos, meus projetos, eu recebo de Deus. Deus me dá sonhos, me dá projetos, como Ele dá para vocês. Isso que você deseja é um sonho, é um projeto. Mas muitas vezes nós recebemos uma palavra de Deus e ficamos assim: como vai acontecer? Não vejo nada. Muitas vezes a profecia, a palavra de Deus que nós recebemos, nós não enxergamos. Nós vemos algo sem forma e vazio. Muitas vezes os meus sonhos, ele é sem forma e vazio. Eu sei onde eu quero chegar, mas não sei como. É sem forma e vazio. Deus queria recriar a terra. Para isso teve que haver o mover do Espírito. É o Espírito que gera todas as coisas. Antes de Deus dizer: haja luz, primeiro houve um mover do Espírito. No teu sonho, nos teus projetos, tem que haver mover do Espírito. Não está acontecendo, fala assim: Senhor, não está acontecendo, mas haja um mover do Espírito na minha vida. Se mova no meu projeto, Espírito Santo. Se mova na minha vida, e as coisas vão começar a acontecer. No momento que eu e você der liberdade para que o Espírito Santo de Deus se mova nas nossas vidas, Deus vai dizer para você: haja luz, e vai haver luz. Esse é o primeiro princípio, o mover do Espírito. Nós perdemos muitas coisas porque não sabemos reconhecer o mover do Espírito. Os fariseus na época de Jesus perderam o Messias porque não reconheceram o mover do Espírito naquela época. Nós devemos reconhecer o mover do Espírito, e as coisas começam a acontecer. Segundo princípio, Deus disse: haja luz, e houve luz. O que isso quer dizer para a minha vida, para a sua vida? Senhor, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto. A minha família está sem forma, vazia. Os meus negócios estão sem forma, vazio. O sonho que o Senhor me deu está sem forma, vazio. Mas se mova nos meus sonhos,
Deus vai dizer: haja luz. Sabe o que vai acontecer? Em Provérbios 29:18 a Bíblia diz: onde não há visão, o povo se corrompe. Onde não há visão, o povo se perde. Por quê? Onde não há visão, o povo se corrompe, porque está em trevas. O que é as trevas? As trevas nada mais, nada menos do que é a ausência de luz. Trevas é a ausência de luz. Se não veio luz na minha vida, eu tenho que pedir a Deus: Senhor, me dá uma visão, restaura a minha visão. Irmãos, eu senti o Espírito Santo falar comigo quando o pastor Paulo ele abriu aquele dizendo que Deus tinha dado uma visão para ele, uma unção nos 4 cantos dessa cidade, um trabalho de evangelismo. O que é isso aí? Visão. Homem de visão. Deus vai conceder o teu pedido, porque o Senhor é um homem de visão que anda no mover do Espírito. Não tem como, irmãos, as coisas não acontecer. Visão. Pensa bem, não tem como eu querer chegar em algum lugar se eu não sei para onde eu vou. Apaga essas luzes, ninguém sabe onde está. Um crente não pode andar assim, porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A minha luz tem que chegar às outras pessoas. A luz de Cristo vai encaminhar os teus projetos, e você vai começar a caminhar debaixo da unção do Espírito Santo. Porque tudo aquilo que eu faço na minha força, no meu braço, não permanece. Mas tudo aquilo que você faz na direção, no mover, na luz de Cristo, permanece e dá fruto. Apóstolo Pedro e apóstolo João estavam pregando o Evangelho, e os fariseus e os homens estavam incomodados com aquilo. Prenderam os homens de Deus, mas levaram até um mestre da lei chamado Gamaliel. Gamaliel disse assim: não o impeçais, não o impeçais, porque como eles já vieram outros dizendo que eram Cristo, e não deu em nada, mas se eles forem de Deus, que não acham vocês lutando contra Deus. Mas se essa obra não é de Deus, Gamaliel disse, por si só vai perecer. Se você está na direção do Espírito, irmão, se é Deus que colocou esse sonho nas tuas mãos, Ele vai te dar. Ele é fiel para cumprir na sua vida o que Ele prometeu, e Ele vai cumprir. Amém? Mover do Espírito, a luz de Deus vai brilhar sobre a sua vida. Terceiro princípio, no versos 6, 7 e 8. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus. Terceiro princípio que nós devemos clamar a Deus é céus abertos sobre a minha vida. Deuteronômio capítulo 28 diz: porquanto não deste ouvido à voz do Senhor teu Deus, e não cumpriu os seus mandamentos, o céu sobre a sua cabeça será de bronze, e a terra embaixo de seus pés será de ferro. Nós devemos clamar céus abertos. Terceiro princípio, quando Deus te dá uma luz, Ele dá a luz sobre os teus sonhos, sobre os seus projetos, Ele vai abrir o céu sobre você, e as coisas vão começar a acontecer, porque os céus estão abertos sobre aqueles que reinam em vida. João Batista diz assim que o homem só pode receber aquilo que do céu lhe for dado. Teu sonho, o teu projeto é de Deus? É, irmãos? Você sonha, não sonha? Eu sonho, eu acho que eu sonho até demais, mas pela honra e glória do Senhor, os meus sonhos vão cumprir. Assim como Deus fez diferença na minha vida, vai fazer na sua. Eu creio em nome de Jesus. Irmãos, céus abertos. Muitas vezes nós andamos sem se preocupar
se os céus estão abertos sobre nós. Muitas vezes as coisas não acontecem, é porque os céus estão fechados. Mas nós devemos clamar: céus abertos sobre a minha vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre a tua família, sobre tudo que Deus te prometeu. Céus abertos sobre você. Sabe por que nós devemos ter céus abertos sobre a nossa vida? Jesus disse: a partir de hoje, vocês verão os céus abertos sobre o Filho do Homem e os anjos de Deus subindo e descendo. Por que subindo e descendo? Porque o anjo de Deus já está aqui. Para que Deus abra o céu sobre você, o anjo tem que subir com o seu pedido, para ele descer com a sua bênção na mão. Assim como ele fez com Daniel. A Bíblia diz que Daniel se aplicou à oração e o anjo veio. Porém, o anjo disse: Daniel, tu és um homem muito amado de Deus. No primeiro dia que tu se aplicou à oração, eu vim. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, até que eu chamei Miguel. Ele veio, batalhou e eu pude passar. Daniel, quando ele se aplicou à oração, a Bíblia diz: o anjo veio trazer a sua bênção na mão. Mas o príncipe da Pérsia resistiu por 21 dias. Quantas vezes nós oramos, pedimos a Deus, clamamos a Deus, algo que é lícito, algo que Ele nos deu, e nós desanimamos no meio do caminho. Nós desanimamos muitas vezes, porque demora uma semana, 2 dias, 10 dias, 1 ano. Ana orou por um filho por 24 anos. Nós devemos se preocupar: Senhor, os céus estão fechados. Por isso que a Bíblia diz: pedi e receber, pedi, bater e buscar. Senhor, cadê a minha bênção? Ainda não chegou a minha bênção. Irmão, não pare de orar, não desista, enquanto o anjo não entregar nas suas mãos aquilo que ele te prometeu. Ele vai entregar, irmãos. Deus é fiel. Creia no que Deus te prometeu, Ele vai entregar. Glória a Deus. Aleluia. Verso 9 e 10. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Está entendendo o princípio bíblico, irmãos? Tudo que Deus fez, tudo bem certinho, mover do Espírito, haja luz, céu aberto, e agora, porção seca. Algo nasce só em água? Tem que ter terra seca para nascer fruto. Vai começar a aparecer a terra seca. No momento que você se aplicar à oração, clamar a Deus pelos céus abertos, Deus vai começar a dizer: começa a colocar os sonhos na vida do meu filho. Começa a colocar a terra fértil para que ele possa semear. Amém? Quarto princípio: terra fértil. Eu profetizo sobre a tua vida terra fértil, para que você possa semear a semente que tenha vida, para que assim gere fruto. Terra seca. Então houve a terra. Aconteceu alguma coisa? Somente a terra seca. Nasceu frutos? Não, só tinha a terra seca. Irmãos, quando Deus nos dá os sonhos, quando Deus nos dá a visão, nós começamos a orar, começamos a buscar a Deus, nós temos que buscar, começar a ver os princípios, os sinais acontecendo. Os sinais acontecendo. Aquele homem de Deus mandou o seu servo: vai lá, vê se tem alguma nuvem. Só vejo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. O servo de Deus disse: eis aí o sinal de Deus, que a chuva vai vir. Para aquele servo era apenas uma nuvem, mas para o homem de Deus era o sinal que a bênção estava chegando. Não desanime, irmãos. Enquanto estiver terra fértil,
vai florescer na sua vida. Glória a Deus, amém. Quinto princípio, verso 11: e disse Deus: produza a terra erva verde que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Abre sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 9. A terra fértil está aí, irmãos. Senhor, o que eu faço agora? Estou vendo a terra. E agora, Senhor, qual o passo que eu tenho que dar? Irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele age em multiforme graça e sabedoria. Às vezes eu recebo a bênção de uma maneira, mas às vezes Deus quer que você receba a sua bênção de uma outra maneira, porque Ele despertou na minha vida uma fé, com um jeito, mas na sua vida, Ele vai despertar de uma outra maneira. Deus pode trabalhar na sua vida de uma outra maneira, mas com os mesmos princípios, Ele vai liberar sobre a sua vida. A terra fértil está diante de você. E agora, verso 10, 2 Coríntios capítulo 9, no verso 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Ao detalhe, aquele que dá a semente ao que semeia, e dá o pão para comer, Ele multiplicará a vossa sementeira. Aqui tem dois tipos de pessoas: o que recebe o pão para o mantimento básico, e ele aumenta a semente para quem semeia. Então ele não aumenta o pão, ele aumenta a semente. Porque se você é um semeador, ele vai aumentar o que? A tua sementeira. Por exemplo, se eu quero colher 1 hectare, eu vou plantar quanto? Quanto, irmãos? 1 hectare. Se eu plantar meio hectare, eu vou colher 1? Não. Isso é uma obra natural. A obra natural do homem é eu plantar 1 hectare e colher 1 hectare. Isso é o normal. Mas o sobrenatural é Ele multiplicar a minha sementeira. Para quê? Para que eu semeie mais. Porque eu semeando mais, eu colho mais no sobrenatural. Agora, se eu não semeio, vai colher, irmãos? Você pode colher espinho e abrolho, porque isso aí não precisa semear, não precisa plantar. Mas os filhos do reino, eles semeiam, porque eles querem colher. Irmão, se você semear, você vai colher. Se no natural nós colhemos, imagina um filho do reino semeando. Deus vai multiplicar a tua sementeira. Deus vai multiplicar a tua sementeira. Muitas vezes nós não vemos as coisas acontecer, é porque nós retemos a semente. Nós comemos o pão que Deus dá, e muitas vezes comemos a semente de semear. Mas misericórdia, irmãos, peça ao Espírito Santo: Senhor, dá-me um entendimento, porque eu quero ser um semeador. Mas por que Deus usa isso? Deus usa o semeador, veja no verso 11: para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual se faz por nós, os semeadores, que se deem graças a Deus. Então Deus vai aumentar a tua sementeira, porque quando você semeia, a pessoa que é beneficiada da sua bênção, ele vai dizer: glórias a Deus, porque Deus usou do filho dele para abençoar a minha vida, e automaticamente vão dando glórias a Deus. Então Deus aumenta a tua sementeira, porque isso rende glórias a Deus. Mas o que tem dar glórias a Deus? Muitas vezes nós damos
glórias a Deus e nem entendemos por que damos glórias a Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 12, acerca dos dons espirituais. Ele diz o seguinte, 12 no verso 1: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Então, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo já nos dá o primeiro dom. Qual que é? Glorificar a Deus, dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Mas eu quero dizer para você que tem algo mais. Quando você dá glórias a Deus, no Salmo diz o seguinte: tornam-se semelhantes a eles os que o fazem e os que o adoram, dizendo dos ídolos mudos. Quando uma pessoa adora um ídolo mudo, ele torna semelhante. Cego, surdo e mudo não anda. Agora eu quero dizer para você, e quando você dá glória a Deus, a um Deus que é vivo, todo poderoso, você se torna semelhante ao Altíssimo. É por isso que nós damos glórias a Deus, porque nós queremos ser semelhantes ao Altíssimo. A Bíblia diz que quando Jesus veio, ele veio como o unigênito do Pai, mas quando ele ressuscitou como o primogênito entre muitos irmãos. O que Deus quer de mim, Deus quer de você, é ser semelhante a Cristo. O que Deus quer de mim, quer de você, é que nós reinemos em vida. Ele quer que você traga o reino de Deus na terra. Ele quer que ele traga o reino de Deus, primeiramente, na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Deus vai bradar sobre a sua vida quando você pôr esses princípios em prática. Jesus disse que tudo que nós ouvimos devemos pôr em prática. Irmãos, a terra está aqui, diante de você. Deus já te deu a semente. Semeia a semente, que o fruto é certeza que você vai colher. Glórias a Deus, irmãos. Glórias a Deus. Quanto mais glória eu dou, mais parecido com Deus eu fico. Mais parecido com Cristo eu fico. Porque no jardim do Éden o homem perdeu a imagem e semelhança. Mas nós somos transformados à imagem do seu Filho unigênito. Glórias a Deus. Se coloque em pé, meus queridos. Deus é um Deus de promessa, mas Ele não é só um Deus de promessa, Ele cumpre o que Ele prometeu. Pastor Paulo, o que Ele prometeu para o Senhor, Ele vai entregar nas suas mãos. Eu creio nisso, com a unção do Espírito Santo, na luz de Cristo, Ele vai entregar nas tuas mãos, porque o Senhor é um homem que tem um coração voltado ao reino de Deus, e aqueles que andam de acordo com Deus, Deus se agrada, e Deus os abençoa, porque há dois tipos de filhos, irmãos. O amor de Deus é o mesmo para os dois. Não há nada que eu possa fazer para aumentar o amor de Deus por mim, e também não há nada que eu possa fazer que diminua o amor de Deus por mim. Mas tem um filho que não agrada o pai, mas tem outro filho que agrada o pai. Os dois não deixam de ser filhos, mas um recebe mais das abundantes da graça sobre graça. Por quê? Porque o anseio, o coração dele é agradar o pai. É agradar o pai. E quando nós agradamos a Deus, sabe o que acontece? Ele dá ordem aos anjos a nosso respeito, que entregue nas nossas mãos aquilo que Ele prometeu. Feche os seus olhos. Bendito Deus, Tua é a honra, a glória, o louvor, o império, o domínio.
tudo estão nas tuas mãos. A tua palavra nos diz que o Senhor já nos abençoou, ó Pai. Então nesta noite eu peço que o Espírito Santo de Deus comece a sondar o coração dos teus filhos agora, Pai. Vê, Senhor, se há uma necessidade que estão frustrando o coração dos teus filhos, e supra essa necessidade, Senhor. Espírito Santo de Deus, comece a gerar em nosso coração a sua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita. O Senhor tem total liberdade de tirar de nós aquilo que não te agrada. Faça de nós herdeiros do teu reino. O anseio do nosso coração é agradar ao Pai. Assim nós entregamos a Ti toda a honra, glória, louvor, império e domínio são teus. Em nome de Jesus, amém. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Que Deus te abençoe poderosamente. Que você receba tudo o que Deus conquistou para a sua vida. Para a sua vida, irmãos. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou. Já nos abençoou. Irmãos, o livro de Apocalipse, ele é um livro de conclusão da obra de Deus. Lá está, e haverá um novo céu e uma nova terra. Então, para Deus, este dia já aconteceu. Todos os dias da sua vida, da minha vida, já aconteceram. Nós temos que clamar a Deus que nos dê um espírito de sabedoria, revelação, para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos e vejamos o que Deus tem para a minha e para a sua vida. A maior obra que Cristo conquistou nas nossas vidas foi a salvação das nossas almas. Foi conquistar para nós a salvação. Os discípulos voltaram todos alegres. Senhor, até os demônios nos submetem. Mas Jesus disse: alegrai-vos antes, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Apocalipse diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre para a eternidade. Se há alguém aqui no nosso meio que nunca fez uma oração dizendo: Senhor Jesus Cristo, eu tenho o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Se tem alguém no nosso meio, quer fazer essa oração e ser participante do reino de Deus, dá um sinal com a sua mão. Tem alguém do nosso meio? Não? Tem alguém do nosso meio que estava distante dos caminhos do Senhor e entendeu a palavra de Deus e quer voltar para os caminhos do Senhor? Alguém? Mais alguém? Irmãos, pode ser, pode ser, ir lá na frente, mas Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar o seu nome diante do meu Pai, que estás nos céus. Irmãos, o que Deus tem para nós é tão grande, mas tão grande, imenso, que a nossa mente não consegue mensurar. Quero chamar a irmã para vir aqui à frente. Deus vai honrar a sua vida, irmão, no nome de Jesus Cristo. Pastor, posso orar por ela? Irmãos, que Deus te abençoe poderosamente, que essa palavra encontre terra fértil no seu coração, porque somente na terra fértil a palavra possa produzir fruto a 30, 60 e 100 por um. Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo.
A palavra de Deus diz que quando um pecador se converte, volta para os caminhos do Senhor, há festa no céu. Glória a Deus.